Olá, Jesus abençoe sua vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com você 5 meios, 5 instrumentos, 5 recursos que Deus nos dá para que nós possamos recobrar ou aumentar ou crescer em resiliência na nossa caminhada de fé. Se você é membro da Igreja Presbiteriana de Moimirim, talvez se lembre que no ano passado nós conversamos um pouco sobre esse assunto, sobre resiliência, que basicamente é a capacidade que temos de suportar os golpes da vida sem quebrar, sem que sejamos destruídos por esses golpes, por essas adversidades. Eu quero, a partir de Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4 e do verso 12 ao verso 18, pensar um pouco com você em alguns recursos que Deus nos dá para que a gente consiga viver essa resiliência de maneira prática. O texto bíblico diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade Ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Tiago vai nos oferecer aqui pelo menos 5 recursos para a gente desenvolver a resiliência na nossa caminhada. E o primeiro deles é: aprenda a sorrir. Aprenda a encarar as adversidades da vida com um sorriso no rosto. Não um sorriso psicopata. Não me entenda assim. Não um sorriso sarcástico, porque também não vai resolver. Mas com a alegria que vem de Deus, com a alegria que é outra circunstancial, com a alegria que não está fundamentada em nada desse mundo, mas que está ancorada no Senhor que nos fez felizes para Ele mesmo, no Senhor que nos chama de bem-aventurados. Ficar de cara amarrada, ficar com a cara trunfada, como a gente costuma dizer, não vai resolver o seu problema e emocionalmente vai te destruir. Portanto, aprenda a se alegrar no meio da tribulação. Segundo recurso apontado por Tiago é: olhe além das provações. Aprenda a ver o que as provações podem vir a gerar na nossa vida. Aprenda a entender que as provações não são o fim, mas apenas uma parte do percurso. As provações não têm a palavra definitiva e as provações não têm a palavra, o ponto final da nossa história. As provações passam, elas ficam para trás e nós continuamos a vida, e nós continuamos a nossa caminhada. Ao invés de se deter nas lutas do momento, olhe para o final. Olhe para o alvo, olhe para o objetivo, olhe para aquilo que Deus realizará na sua história depois disso tudo. Não permita que crenças limitantes diminuam a sua confiança em Deus. Não permita que crenças limitantes diminuam o poder de Deus na sua própria história. Terceiro recurso que Tiago nos dá para que possamos aumentar e crescer em resiliência é entender o uso de Deus para as nossas lutas, para as nossas provações. Às vezes nós falhamos porque a nossa pergunta no meio da crise é: o que eu vou viver no meio dessa provação?
Como eu vou viver essa luta? Ou pior ainda, o que essa provação está tirando de mim? O que essa provação está extraindo da minha vida? Pare de pensar dessa maneira e mude a perspectiva. Comece a pensar o que esta provação está gerando em mim. O que esta adversidade está promovendo no meu coração. Como essa dificuldade pode ser instrumento de Deus para me melhorar, para me capacitar, para me fazer crescer, para me amadurecer. Veja que Tiago afirma que Deus está usando as nossas lutas para nos dar perseverança, para nos dar aperfeiçoamento, para nos dar integridade. Então, entenda o uso de Deus para as suas lutas. Em quarto lugar, tenha uma esperança superior. Talvez você se pergunte, mas e se a provação demorar a passar? E se a provação durar mais tempo do que eu espero? A gente está no meio dessa pandemia e muita gente está se perguntando talvez isso. Eu esperava que a quarentena fosse demorar menos a passar. Eu esperava que essa pandemia não demorasse tanto. Por que está demorando tanto? Por que as lutas estão demorando tanto a passar? Por que eu não tenho um minuto de alívio? Olhe a partir de uma perspectiva superior. Olhe muito além das provações. Não olhe simplesmente para o resultado delas aqui e agora, mas olhe para a eternidade. Tenha uma esperança superior, uma esperança que nada nem ninguém desse mundo pode roubar do seu coração. Olhe para Cristo, olhe porque Ele tem preparado na eternidade para mim e para você. Olhe para aquilo que Ele está fazendo na nossa história. Esperar no que é eterno é absolutamente indispensável para que a gente entenda que esse mundo pode passar, mas o amor de Deus pelo seu povo permanece para sempre. Por fim, Tiago vai nos ensinar que nós precisamos manter uma perspectiva correta acerca da vida. Tiago nos mostra claramente que a gente precisa aprender a distinguir provação e tentação. Provação é bênção pelo que ela produz em nós. Provação vem de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados, melhorados. Provação é manifestação do cuidado de um pai que não quer ver seus filhos acomodados, mas que quer ver seus filhos crescendo. Tentação é estratégia de Satanás para nos derrubar. Tentação é estratégia de Satanás para nos diminuir. Tentação é estratégia de Satanás para a gente ser enfraquecido e para a gente diminuir a nossa confiança e o nosso amor por Jesus. As provações a gente encara no poder do Espírito, na força que Jesus nos dá. As tentações, a gente olha para elas e corre. A gente não desafia a tentação, a gente não encara a tentação. A gente suplica a Deus força para não ceder e não vai buscar a aparência do mal. A gente vai fugir, a gente vai para longe da tentação para que ela não nos alcance. E se ela nos alcançar, pediremos força ao Senhor para não cair. E se cairmos, confiaremos no perdão que há disponível em e graças à obra de Jesus. Aprenda a discernir os movimentos da vida. Aprenda a observar como a vida deve ser vivida. E que assim você seja capacitado a crescer em resiliência, a sentir os golpes da vida, mas não ser quebrado por eles. E viver todos os dias para a glória de Jesus.